Linha de frente de volta com destaque internacional. O presidente da Coreia do Sul disse que vai lutar até o último minuto para defender a lei marcial. Yoon Suk-yeol mandou recado para os deputados na Assembleia Nacional durante discurso na televisão hoje. O Luca Bassani tem informações lá da Turquia para a gente. Luca, o que você nos conta sobre isso? Boa tarde a você, Lívia, a todos que nos acompanham. A gente vê que é mais uma reviravolta nesse caso que se iniciou no mês de dezembro. Só recapitulando um pouco a nossa audiência, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, ele declarou lei marcial, depois teve uma repercussão extremamente negativa dentro da sociedade, milhares de sul-coreanos ocupando as ruas de Seul, a oposição também votando para barrar essa medida. Ele voltou atrás e, obviamente, que a oposição não queria deixar barato, a oposição que, de fato, tem o controle do parlamento, dizendo que vai realizar o seu impeachment. A primeira votação desse impeachment era para ter acontecido no último sábado, mas não teve quórum suficiente. Grande parte dos partidos da situação dos parlamentares do partido da situação acabaram nem comparecendo, o que fez uma espécie de boicote a essa votação e aí deu uma sustentação ao presidente Yoon para continuar a governar o país. Ele disse que a medida da lei marcial foi necessária, voltou a defendê-la e disse que não vai renunciar porque há indícios de uma espécie de hackeamento das eleições legislativas que aconteceram em fevereiro por parte da Coreia do Norte. Ele fez uma série de acusações à oposição, ao Partido Democrático, que historicamente é um pouco mais favorável a negociações com Pyongyang, mas não apresentou provas até o momento. Ele disse que a Comissão Eleitoral do país se negou a investigar todas as provas que ele apresentou e isso já serve como suspeita para imaginar que há um conluio entre a Comissão Eleitoral, os norte-coreanos e a oposição. Obviamente que a oposição nega todas essas acusações e diz que vai seguir até o fim para removê-lo do cargo de maneira legítima durante ainda este ano de 2024. Há a possibilidade também, dentro do próprio partido de Yoon, que ele seja removido por um processo liderado pelo Partido da Ação Popular até fevereiro de 2025, com eleições acontecendo logo em seguida por 60 dias. Não sabemos qual dos dois casos é o mais provável de acontecer, mas, de fato, essa crise sul-coreana ela só vai aumentando e as possibilidades do país continuar nessa situação são grandes até o final deste ano. Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. Bom trabalho aí para você na Turquia, viu? Agora, Ellen, me passa a sensação de que logo depois que esse golpe não deu certo, o presidente ficou um pouco cabisbaixo, quase que pediu desculpas. Não me lembro se ele chegou efetivamente a pedir desculpas, mas aí depois que o primeiro processo de impeachment não passou, ele ficou um pouco com o ego mais inflado e com coragem de bater no peito e dizer: eu vou levar essa história até o fim, ninguém me tira daqui. É mais ou menos essa sensação? Esse é o problema, né? Quando você dá uma empoderada na masculinidade, ela fica um pouco... Mas assim, falando sério, a história da Coreia do Sul ela é muito curiosa, espero que não vire moda, né? Ele é um presidente, ele é nacionalista, é um traço dele, né? Tem essa questão nacionalista, mas que estava tentando passar um ajuste fiscal no país, que não estava conseguindo. Ele não conseguia a maioria no Congresso para passar ali uma série de medidas de ajuste fiscal, né? Que precisavam ser feitos no país. Ao não conseguir fazer isso, o que ele faz? Ele simplesmente decreta a lei marcial e tenta dar um golpe ali no seu país, né? E aí a gente tem que entender um pouco culturalmente, né? O que é a Coreia do Sul, para a Coreia do Sul, a ameaça da Coreia do Norte ali ao seu lado, né? Então, ele tem um grande inimigo, que é a Coreia do Norte, dá uma lei marcial usando essa argumentação, mas é porque ele não conseguiu uma maioria para aprovar ali o seu projeto de governo e um pacote fiscal de controle de gastos no país. Bom, aí ele não consegue, e isso foi muito bonito do mundo assistir, né? Porque o parlamento chegou lá e disse: não, peraí, nós somos parlamentares, nós estamos aqui representando a população, não vão tirar os nossos direitos, né? Se organiza, se empodera e não permite que isso aconteça. Mas, quando tentam costurar ali o impeachment dele, também não se permite empichar esse presidente. E aí ele, mais uma vez, então eu tenho algum apoio aqui. O que resta saber, eu estava conversando com algumas pessoas que moram lá, que são sul-coreanos, ou brasileiros também que estão vivendo lá, né?
é o quanto a população, como é que a população está vendo isso e o quanto ele tem ou não esse apoio popular. E não me parece que é uma coisa unânime, ele não tem todo esse apoio popular para se empoderar desta forma. Então, tudo caminha, o que mais parece provável é ele talvez fique mais um pouco, consiga se sustentar mais um pouco, mas é um governo inviável, é um governo que não consegue governar, que fica inviável. Mas é um pouco isso, deram uma empoderadinha, ele achou que estava, mas não está, né? Não tem uma população com ele tem uma forte bancada, mas não suficiente para permitir que ele faça o que bem entender, tanto que não estava conseguindo aprovar ali o mínimo que ele precisava para governar. Você bem lembrou, ele não tem popularidade entre os sul-coreanos, nem muito menos na Assembleia Nacional, tanto é que você bem explicou que o início de tudo foi o fato de ele ter ficado muito irritado de não conseguir ter governabilidade e ele realmente pediu desculpas. Logo depois que tudo aconteceu, eu até confirmei, porque eu me lembro de dar essa notícia, mas eu não tinha muita certeza. Ele pediu desculpas ao povo por ter decretado essa lei marcial. Mas aí o impeachment não saiu, ele se sentiu um pouco mais empoderado. Mas no fim, será que vão derrubá-lo ou ele vai renunciar? O que você acha? Depois desse prazo aí que você está Lívia, eu não sei fazer essa aposta, assim, não saberia fazer essa aposta nesse momento. O que eu entendo ele não tem um apoio popular, ele tem uma bancada significativa para segurá-lo no cargo, não empichá-lo. Agora, ele não tem também grande apoio parlamentar, é significativa para mantê-lo ali. Agora, você manter um governo que não consegue governar, também... Então, assim, me parece que é mais possível que ele acabe fazendo uma renúncia, mas não sei se ele tem esse perfil, né? Vamos seguir. Vamos ver no que vai dar, né, Ellen? Ainda destaque internacional, a inflação na Argentina ficou em 2,4% no mês de novembro, o menor patamar desde julho de 2020. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, os setores com maior alta no mês foram os de educação e habitação. Em 12 meses, o país acumula uma inflação de 166%, um recuo em relação ao registrado no acumulado de outubro, quando atingiu 193%. Mas já esteve acima de 200% anualmente. A grande questão até o cenário internacional tem aplaudido Milei, mas a que custo ele está conseguindo chegar nesses resultados, Carla? Isso, ele chega nesse resultado, é um resultado importante, numérico, quando você pega, né, sem dúvida nenhuma, mas ele tem um custo social enorme, gigantesco a esse respeito, então você tem dados estatísticos importantíssimos, nunca a população comeu tão pouca carne como ela come, você tem crianças em patamares de pobreza jamais atingidos pela Argentina, você tem um desemprego que está preocupando muito, então você fez ajustes da ótica fiscal, por exemplo, da ótica monetária, com um custo social enorme. Então, por um lado, você tem um custo social gigantesco, que isso daí é politicamente também uma questão importante a se ver, observar, né, para os próximos anos. E do outro lado, ele deu também alguns benefícios, por exemplo, todas as pessoas que tinham até $100 mil não registrados puderam colocar esse dinheiro no banco sem explicação nenhuma e sem custo fiscal nenhum para poder aumentar a circulação de dólares. Então, esse é o custo, Lívia, ou seja, você tem resultado. Se você olhar numa sala e numa mesa burocrática, numa planilha de Excel, digamos assim, você tem resultados, mas o custo social disso realmente está bem grande. Vamos conferir para ver o que é que vai acontecer. O próprio Milei falou, né, Carla, que ia piorar muito com essas medidas econômicas, como a motosserra do Milei, antes de melhorar. Você tem uma estimativa de qual prazo para melhorar? Em quanto tempo isso pode acontecer? Então, se você olhar sobre uma ótica tecnocrática, ela já melhorou. Então, se você pensar sobre a ótica neoliberal, ela já melhorou, já conseguiu alguns resultados positivos. Para todos, isso é um longo caminho e talvez nem chegue. Talvez esse seja o custo social para você poder atender o ideário neoliberal. Então, se o ideário neoliberal é esse mesmo, você vai manter sim
uma camada da população na pobreza, outra na extrema pobreza, desemprego. Então, por que a inflação também cai? Literalmente, porque as pessoas estão com menos dinheiro para consumir. E você tem a discrepância na Argentina também subindo muito. Você tem novos restaurantes de altíssimo padrão sendo inaugurados com fila de espera. Então, nós temos essa desigualdade muito forte aí. Então, quando você me pergunta quanto tempo isso vai demorar, dependendo do modelo, não vai chegar na outra ponta. Você vai literalmente fazer esse desbalanceamento cada vez maior.